Olá, queridos irmãos, queridos amigos, aqui estamos ao vosso encontro uma vez mais para mais uma recapitulação de uma lição da Escola Sabatina, ou melhor, de um estudo da Bíblia, e estamos a estudar as epístolas de Paulo aos Coríntios e ainda estamos, portanto, no início da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Só uma revisão muito breve, que é a seguinte: nos primeiros quatro capítulos, Paulo aborda a questão das divisões na igreja. Já vimos isto, portanto, numa lição anterior. Depois vimos que nos capítulos 5, 6 e 7, Paulo aborda o problema da imoralidade sexual e também das questiúnculas que havia entre irmãos na igreja, em que eles se sentiam, portanto, na liberdade de levar os casos perante tribunais civis. E agora nós vamos entrar na análise dos capítulos 8, 9 e 10, e aqui nestes capítulos nós temos uma abordagem de um outro problema que existia na igreja de Corinto, que era o problema da idolatria. E, curiosamente, ou não, mas o que é facto é que Paulo interliga o problema da imoralidade sexual ao da idolatria. Ou seja, quando há um, tende a haver o outro ou vice-versa, ok? Milu, sei que hoje não vamos fazer referência, portanto, às pessoas que habitualmente nos enviam comentários, mas vou-te pedir para poderes fazer uma oração para iniciarmos o nosso estudo, tá bom? Com certeza, vamos orar. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, uma vez mais te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos, Senhor, pelo companheiro de jornada que tens sido na nossa vida e por este privilégio que sentimos nós de um dia a palavra ter chegado até cada um de nós, o teu Santo Espírito nos ter feito a revelação da importância que ela teria na nossa vida e nos ter ajudado a abrir o nosso coração à sua influência. Queremos esta manhã renovar este desejo e dizer perante o universo que queremos continuar a ser abençoados por ti, Amém, pela tua palavra, e por isso, Senhor, pedimos-te que nos inspires nesta hora, a mim e ao meu marido, para podermos refletir na mensagem que hoje tens preparado para nós. Amém. E para todos aqueles queridos irmãos, irmãs e amigos que irão estar connosco também na reflexão desta mesma palavra. Senhor, que nos inspires, que nos ensines, que nos ajudes a compreender e, sobretudo, a aplicar na nossa vida estes ensinamentos tão preciosos para o momento presente. É verdade. Fica connosco, Senhor, abençoa-nos, pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Milu, primeiros comentários à lição, sendo que pode parecer para nós hoje que a idolatria não é um problema com o qual nos confrontemos hoje. A idolatria era um problema que existia lá no passado, hoje não existe. Será assim? De todo. É verdade que quando nós falamos da palavra idolatria, normalmente nos vem à mente a questão das imagens de escultura, as reverências e, portanto, as rezas, as submissões a essas imagens, não é? Sejam elas quais forem e em que cultura for. Mas nós já aprendemos, e já há muito tempo, que a idolatria, e temos um caso que vamos ver esta semana, é realmente tudo aquilo que é colocado no nosso coração e substitui a presença de Deus no nosso coração. Então, posto isto e conhecendo isto, todos nós somos suscetíveis de viver em idolatria. Às vezes até pode-nos passar despercebido, mas sem dúvida que o Espírito de Deus está presente na nossa vida para nos exortar e nos mostrar realmente o que é a idolatria e se verdadeiramente a idolatria está a existir na nossa vida. Repara, muitas coisas podem ser alvo de idolatria da nossa parte, mas a começar por nós próprios, até o nosso próprio ego pode ser a idolatria. Exatamente. Ou seja, termos nós em maior consideração a nossa própria pessoa, a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, do que o desejo e a vontade do Senhor. Então aí já estaremos a cair em idolatria. Portanto, que Deus nos ajude e nos inspire realmente ao longo da reflexão que vamos fazer desta semana para compreendermos o que é que o Senhor nos quer ensinar. Muito bem. Uma vez que o capítulo 8 é o capítulo base do estudo da lição desta semana, eu proponho que nós possamos fazer uma análise lendo. Ele não é muito grande, este capítulo, e diz-nos o seguinte: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, ou conhecimento. A ciência incha,
Gosto mais dessa versão que tens, que diz que o saber ensoberbece. Exato. Okay? Mas já vimos na lição anterior que esta imagem do inchar, quer dizer, é um ego muito insuflado, digamos assim, muito, muito cheio de si mesmo, não é? A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. É interessante, já agora só um pequeno comentário aqui ao versículo 2. Paulo claramente faz aqui uma distinção entre o saber e o saber como saber. O que é que nós podemos entender com isso? Uma coisa é nós sabermos, ou seja, termos conhecimento sobre determinada matéria. E neste caso, claro, Paulo está a referir-se ao conhecimento espiritual. Outra coisa é nós sabermos utilizar esse mesmo conhecimento de forma sábia. Não é exatamente a mesma coisa. Eu posso ter, digamos, a minha cabeça, a minha mente cheia de conceitos, de instrução, de conhecimento e até de um conhecimento verdadeiro, e mesmo assim não usar esse conhecimento da melhor forma possível na minha interação com os outros. Então, quando o autor, por exemplo, aqui escolheu este título, que eu creio que foi muito bom para a lição de domingo, Conhecimento versus Amor, o que é que ele está a querer realçar? Aquilo que Paulo, o apóstolo Paulo, também estava a querer realçar. Em poucas palavras, Paulo está a dizer que, ou está a falar para membros da igreja de Corinto que tinham conhecimento, mas não usavam esse conhecimento da melhor forma. Portanto, esse conhecimento, digamos, servia de motivação ou estava na base para dissensões entre eles. E Paulo vai ao ponto, e já iremos entrar mais em detalhes, vai ao ponto de dizer que, portanto, é mais importante, eu estou a resumir e já vamos detalhar, é mais importante manter um bom relacionamento uns com os outros na família espiritual da igreja do que às vezes, digamos, fazer finca-pé num conhecimento que, repito, até pode ser verdadeiro, mas que está a ser mal utilizado. E eu vou continuar a ler e depois já vamos introduzir aqui este assunto que eu creio que é extremamente importante que Paulo aqui aborda. Versículo 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Bom, se calhar é melhor entrarmos já na questão direta. Ora bem, lembram-se que houve um grande problema que criou uma divisão na igreja, e estou a falar da igreja primitiva em geral, foi a questão da circuncisão. E de tal modo essa questão foi tão forte que os apóstolos acharam por bem reunir um concílio que se reuniu na cidade de Jerusalém, conhecido como o Concílio de Jerusalém. Aliás, é o primeiro concílio da história da igreja, isso vem relatado em Atos capítulo 15, e dessas decisões, e vamos agora ver aqui, portanto, em Atos no capítulo 15 e no versículo 20, diz lá o seguinte, portanto, Atos 15, 20. Eu vou ler o 19 só para perceberem um bocadinho o contexto. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles de entre os gentios que se convertem a Deus. E o que é que significava aqui perturbar? Era obrigá-los a passar pelo ritual da circuncisão. Mas há coisas que deveriam pedir-se aos pagãos, aos gentios que se convertessem. Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Este aqui do que é sufocado eram animais que tinham morrido sem, portanto, ter havido um derramamento de sangue, ou seja, o sangue ficava dentro do corpo e esses animais não deveriam ser comidos porque estavam cheios de sangue. Estão a ver? Porque mesmo que se procure sangrar um animal depois de estar morto, o sangue já não sai porque o coração já não bate e, portanto, não expele o sangue para fora. Então, repito, o que é que deveria ser escrito aos gentios para que eles se abstenham? Das contaminações dos ídolos. E aqui podemos pensar, bom, mas isto é para não se contaminarem com a idolatria. É verdade, mas iremos ver mais à frente que é mais algo para além disso. Da prostituição e do que é sufocado e do sangue. E mais à frente, portanto, no versículo 29, diz assim, versículo 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Das coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui Paulo não só
não está a falar só da idolatria, está a falar de coisas que tenham sido sacrificadas ao... Paulo, quer dizer, o concílio, melhor dito, porque o versículo 28 diz assim: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós apóstolos, ok, não vos impor mais encargo algum senão estas coisas necessárias. 2 pontos. Quais coisas? Primeira, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição. Reparem aqui a prostituição ou a imoralidade sexual, portanto, de mãos dadas com a idolatria. Mais à frente, no capítulo 21 e no versículo 25, portanto, deste mesmo livro de Atos dos Apóstolos, Atos 21, 25, lemos o seguinte. Diz assim: todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito, e tinham escrito quando? Depois do concílio de Jerusalém, e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Exatamente o mesmo que é dito no capítulo 15, versículo 29. E depois, curiosamente, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e já agora, estes textos estão todos aqui, portanto, na lição de domingo, mais ou menos aqui a meio da lição de domingo, são textos muito importantes. Em Apocalipse, no capítulo 2, e vamos ler os versículos 14 e 20, portanto, Apocalipse 2, 14 e 20, diz assim: mas umas poucas de coisas tenho contra ti. Isto é uma mensagem escrita, portanto, à igreja de Pérgamo, a terceira igreja, depois de Éfeso e Esmirna. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. E agora reparem, diante desses tropeços, quais eram esses tropeços? Para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Comer dos sacrifícios da idolatria. O que é que isto quer dizer? Comer coisas que tinham sido sacrificadas a ídolos e também que se prostituíssem. No versículo 20, falando de Jezabel, diz: mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos. E engana os meus servos como? Para que se prostituam, primeiro ponto. Segundo ponto, e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, como é que a decisão do Concílio de Jerusalém apontava para isto? Comer as coisas que tinham sido sacrificadas a ídolos, amigos, era para ser realmente proibido. Ou seja, como diz aqui o autor, e muito bem, ele diz aqui numa outra linguagem, enfim, mais rebuscada, a Bíblia vê o ato de comer alimentos oferecidos aos ídolos de modo muito negativo. E eu enfatizo, portanto, era, por assim dizer, uma proibição. Então, quando Paulo, no capítulo 8 de 1 de Coríntios, fala, e ele vai falar para 2 grupos de pessoas, aqueles que ele considera serem os fracos e os fortes. Curiosamente, ele vai chamar aqueles que achavam que não se deveria comer das carnes sacrificadas aos ídolos de fracos, apesar do concílio ir nessa direção. Então, o que é que se passou na mente de Paulo? Porque Paulo aqui parece estar em dessintonia com aquilo que tinha sido acordado ou deliberado no Concílio de Jerusalém. O que é que se passa aqui na mente de Paulo? Porque é que ele chama a estes que pareciam estar, digamos, em sintonia com a decisão do Concílio, porque é que ele chama a estes de fracos? Milu, queres lidar um bocadinho com esta questão? É interessante que o apóstolo Paulo realmente realça esta questão do amor de uns para com os outros. E quando nestes versículos iniciais tu fizeste referência do capítulo 8, quando o conhecimento gera o orgulho, só faz que a pessoa sentir-se superior ao outro. E então, quando o apóstolo Paulo está a fazer referência a todas estas orientações que vinha da parte de Deus, da parte da igreja, era sobretudo para ele continuar a fazer aquilo que desde então nós estamos a ver desde o início de Coríntios, que temos estudado ao longo das semanas, que é impedir a divisão na igreja. E nós sabemos que esta questão trouxe grande divisão à igreja. Exatamente, ora bem. Portanto, trouxe grande separação. Uns que achavam que era uma coisa, outros que achavam que era outra coisa, e cada um lutava pela sua bandeira, não é? Como que achando. E por isso é que ele vai juntar a esta questão do conhecimento, dizendo que o conhecimento não é só a única coisa
que deva fazer com que nós, quando nos relacionamos uns com os outros, não é só o conhecimento que é importante, mas também E o Paulo amor. não está a pôr de parte o conhecimento, atenção. Aliás, o próprio autor, quando ele diz aqui, a meio da lição, portanto, domingo, a sua primeira preocupação é a falta da unidade que o mau uso do conhecimento poderia causar. Isso. Portanto, não é o conhecimento em si que estava errado, porque mesmo o Senhor diz que, aliás, ele até alerta num dos profetas do Antigo Testamento, que o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. Isso. Então, o conhecimento é importante, mas o mau uso desse conhecimento é que estava a trazer essa tal divisão. E como ele diz aqui, Paulo não está a criticar o conhecimento como sendo algo mau em si mesmo, de todo. Em vez disso, ele é contra o tipo de conhecimento que leva à arrogância e à divisão na igreja. E depois diz, o conhecimento sem amor não é verdadeiro conhecimento. Então, repara, se por um lado este conhecimento, aliás, até há uma tradução muito interessante que eu vi destes versículos, portanto, do capítulo 8, versículo 1 a 3, que diz, toda a gente gosta de mostrar que sabe muito, mas saber sem amor só aumenta o ego. E lá está. Portanto, quando nós não estamos a partilhar esse conhecimento, mas fundamentados e inspirados por esse amor que vem de Deus, então é apenas isso, só um show-off. Portanto, somos nós a querer ficar por cima do outro. Quando o Senhor aqui está a dar a entender que a igreja, para caminhar junta, para irmos juntos, não é apenas só estarmos conhecedores da mesma verdade, porque nós somos conhecedores da mesma verdade, mas é a forma como abordamos essa verdade, como vivemos essa verdade entre nós. E por isso diz, o que realmente faz crescer é o amor, porque ele fortalece e ajuda os outros. O amor ajuda as pessoas a crescer e a aproximar-se de Deus. Portanto, não basta só conhecer, mas é importante ser sábio nesse conhecimento. E é isto que Paulo está a referir. Correto. Talvez seja útil para aqueles que possam eventualmente ainda não estar muito por dentro da polémica que estava a haver na Igreja de Corinto, só referir o seguinte. O que é que estava aqui em causa? Primeiro, portanto, Paulo está a abordar a questão de comer-se ou não se comer a carne de animais, portanto, que tinham sido sacrificados a ídolos. Já agora, deixar bem claro que esta questão, ao contrário do que alguns querem dar a entender, a questão aqui que está em jogo não é se pode comer a carne de animais imundos ou não. Não, essa questão está completamente fora esse assunto está completamente fora de questão. Portanto, não se trata de discutir se é lícito ou não é lícito, repito, como alguns, sobretudo nos meios evangélicos, dão a entender que Paulo está a desconsiderar a questão de se comer a carne de animais impuros. Não. Tratava-se de animais limpos, assim considerados pela Bíblia, pelos critérios de Levítico 11, Deuteronômio 14, não é? Que fazia a distinção entre animais limpos e animais impuros, ok? Não, o que se passava era o seguinte, estes cristãos que moravam na cidade de Corinto iam ao mercado comprar carne, só que o que é que acontecia? Muita dessa carne, não direi toda, mas muita dessa carne que era vendida nos mercados, lá na cidade de Corinto, era de animais que tinham sido sacrificados em altares pagãos, portanto nos templos, porque havia vários templos pagãos lá na cidade de Corinto, e o que é que eles faziam? Bom, eles achavam que aquilo era um desperdício se fizesse um sacrifício de um animal e depois se deitasse fora o animal. Então o que é que eles faziam? Depois dos animais serem sacrificados, o que é que acontecia? Esses animais eram levados, digamos assim, lá para o talho, não é? Ou para o açougue, como se diz no Brasil, e depois eram esquartejados e essa carne então era posta no mercado à venda. Acontecia que quem fosse ao mercado comprar, na realidade não sabia ao certo se a carne que estava a comprar era de animais que tinham sido sacrificados ou de animais que não tinham sido sacrificados e tinham sido abatidos para a venda da carne no mercado. E então o que é que acontece? Surgiu uma discussão dentro da igreja em que alguns diziam não se deve comer a carne de animais sacrificados, portanto tenham cuidado, não comprem qualquer coisa, etc. E isso criou uma polémica, criou uma divisão da igreja. E como disseste muito bem, e Paulo abordou logo, é a primeira questão que ele aborda nesta sua carta que dirige aos Coríntios, a questão da unidade da igreja para Paulo é extremamente importante. Então Paulo aqui, ele
sem fazer tábua rasa daquilo que tinha decidido, ele usa um bocadinho de lógica e diz assim, mas olha, diga uma coisa, mas o que é o ídolo em si mesmo? Ou seja, no fundo, Paulo até vai aparentemente desconsiderar a questão de comer carne e está a dizer, mas não há problema nenhum em comer carne de animais sacrificados a ídolos. Quando a decisão, repito, da Igreja, no Concílio de Jerusalém, até era para não se comer. Mas Paulo aqui está interessado em algo mais importante. Esse algo mais importante é que isto não servisse de controvérsia, portanto, para criar divisão dentro da igreja, que já estava minada com tantas questões, e esta era uma delas, e Paulo quer cortar o mal pela raiz, ok? Então Paulo vai aqui dizer, eu só vou ler mais alguns versículos aqui no capítulo 8, versículo 4, ele diz, assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Bom, realmente é. O que é o ídolo? Não é nada, não é? E que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, ou seja, para nós cristãos, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos nada temos de mais, e se não comemos nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Havia aqui um outro problema relativamente às carnes sacrificadas aos ídolos. Uma coisa era comer lá em casa. E Paulo aparentemente não se opunha a isso. Outra coisa era a pessoa ir para um templo pagão, depois do sacrifício ser feito, e era o caso, portanto, depois de alguns sacrifícios serem feitos, o animal era preparado para a carne ser comida. E aí Paulo diz, não, verem-te num templo pagão a comer uma carne que foi sacrificada, não, isso aí não. Tínhamos paciência, portanto, ou seja, Paulo está a dizer, não, que comas a carne sacrificada ao ídolo na tua própria casa, ninguém vê, é só entre vós, família, é uma coisa. Agora, em público, num templo pagão, não, isso não faças, claramente. E depois ele termina dizendo, nos versículos 11 a 13, e pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne para que o meu irmão se não escandalize. Ou seja, como é que Paulo termina? Olha, se eu faço alguma coisa que até, de certo modo, não me traz grande problema a mim, mas se isso que eu faço vai incomodar o meu irmão, então por amor ao meu irmão é melhor eu não fazer. E amigos, nós podemos agora aqui, ampliar esta questão para outros assuntos, porque muitas vezes nós pensamos, bom, aquilo que eu faço não é negativo para mim, e pode não ser, mas pode ser negativo para outra pessoa. E eu não quero dizer infelizmente, mas eu digo que há muitas pessoas que, eu vou mesmo dizer que infelizmente são extremamente suscetíveis e extremamente se deixam influenciar demasiado por aquilo que vêm os outros fazer ou não fazer. Não deveria ser assim, eu falo por mim, porque aquilo que uma outra pessoa faz não me afeta a mim. Digamos, eu tenho as minhas convicções, sigo aquilo que eu sei que é o correto, e se a outra pessoa faz, não faz, é problema dela, é a minha tendência natural de agir. Mas há outras pessoas que parece que põem os olhos nas pessoas e veem à lupa aquilo que a pessoa faz. E se veem que a pessoa faz alguma coisa que não é correta aos seus olhos, e aquilo é um escândalo. Então Paulo, certamente tomando consciência de que há pessoas que assim funcionam, ele diz, olha, faz uma coisa, não permitas fazer isso para que um irmão que é fraco na sua consciência, e aqui eu não posso deixar de concordar com Paulo, se isso afetar a consciência dele, então é melhor não fazeres. Paulo diz, por causa da consciência, não da tua, mas do outro. Então reparem até que ponto a responsabilidade cristã é grande. Portanto, nós não podemos pensar que somos ilhas e que, portanto, aquilo que nós fazemos não afeta aqueles ao nosso redor, porque, repito, há pessoas
que são extremamente influenciáveis para o bem ou para o mal por aquilo que vem nos outros. Bilu? No fundo, o que o apóstolo Paulo aqui está a sublinhar é exatamente este chamado amor altruísta. Ou seja, nós, muitas das coisas que fazemos ou que praticamos, deve ser no sentido de colocar em primeiro lugar o outro, não a nós próprios. Isso. E este é um espírito de Jesus. Portanto, a nossa vida, inclusive a nossa prática religiosa, do nosso relacionamento com Deus e todas estas práticas que vêm em consequência desse relacionamento, se não tiver por base esse amor de considerar o outro e a sua necessidade primeiro antes da nossa, no sentido de estarmos ao serviço do outro, porque o Senhor Jesus também veio para servir e não para ser servido. E quando aqui esta advertência que o apóstolo Paulo está aqui a fazer contra a idolatria, que tu já fizeste referência e que alude aqui na lição de quarta-feira, ou seja, uma coisa era eles comerem a carne dentro da sua própria casa, outra coisa era participarem dos rituais, não é? Que faziam de adoração aos ídolos. E já agora, Maria, estava-se a falar, eu estava a pensar, não devemos esquecer que toda esta prática de oferta de sacrifícios, neste momento da história da Igreja, não é? E do ministério do Senhor Jesus, tudo isto vinha de um Antigo Testamento onde Deus havia instruído o seu povo ao fazer os sacrifícios para a redenção e para olharmos para Jesus no futuro. O Senhor Jesus já tinha morrido, o verdadeiro Cordeiro já tinha sido morto, portanto já tinha ressuscitado. Não fazia nenhum sentido a questão dos sacrifícios agora, ou seja, as cerimónias, não é? As leis cerimoniais, mas estes continuavam a insistir em sacrifícios, mas não era para Deus, era para ídolos e, portanto, para demónios. Para demónios. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 10. Exato, adoravam mesmo os demónios. Então, reparem, aqui uma coisa é, nós, e até me lembrei de um exemplo, para percebermos isto, o que é comer uma carne em casa e outra coisa é participar desses rituais de adoração aos demónios. Às vezes há queridos, e eu sei que, por exemplo, no Brasil é muito praticada a questão da macumba, e, portanto, de algumas práticas realmente bastante esotéricas. No Brasil ou espíritas, e em África. E em África, inclusive, também. E às vezes há queridos, já me aconteceu uma outra vez, que ficam com muito receio e com muito medo, por exemplo, de sal que apareça na porta, ou de uns bonecos, ou de uns... aparece mesmo coisas, a pessoas que estão a tentar fazer mal e chamar os demónios para fazer mal àquela família ou àquelas pessoas. Queridos, nós não devemos temer essas coisas, porque o que é que são os ídolos, diz o apóstolo Paulo? Não são nada. Portanto, Deus é que é verdadeiro. Ou seja, existe, que poder é que os ídolos têm comparado com Deus? Exatamente. Agora, uma coisa é nós vermos que alguém colocou isso debaixo da nossa porta e a gente varre as coisas e limpa as coisas e continua na graça de Deus. Outra coisa é nós participarmos dessas cerimónias espíritas e dessas macumbas e desses encontros em que realmente são chamados os demónios e estão ali a prestar culto ao demónio. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é continuarmos na graça de Deus, é Deus que nos protege, é Deus que nos auxilia. Outra coisa era nós, como diz aqui o autor na lição portanto, de quarta-feira, quando diz, embora a carne previamente sacrificada num templo pudesse ser comida por cristãos no seu lar, a prática de frequentar templos pagãos e participar nas suas festas era algo claramente interdito para um cristão. E agora reparem, queridos, a nós é chamado também termos esta postura de prudência, que não é por sermos filhos de Deus que agora vamos para todos os lugares, desafiando os demónios. Deus nos guarde. Portanto, o que nós temos de ter é uma atitude de submissão ao Senhor, de alegria de estar na sua presença e coberto pela sua graça e a sua proteção, e deixar tudo o resto entregue ao Senhor. Portanto, não somos nós que temos essa capacidade ou esse poder. Mas esta questão, já agora só terminar, mas esta questão eu acho maravilhosa de Paulo inspirar e pedir aos crentes que, por amor daqueles que não têm uma visão, se calhar, mais madura, mais abrangente da questão, então cedamos em alguma coisa, claro, não estamos a falar de princípios de todo, mas em detalhes que realmente dizemos assim, olha, deixa lá, realmente este querido ou esta querida ainda não conseguiu ver o quadro todo, então por amor a este irmão, a esta irmã,
então eu vou respeitar a sua consciência e não ser uma pedra de tropeço na caminhada deste irmão. E eu acho isto maravilhoso e realmente sensibilidade espiritual. Está-me a lembrar, quando eu era jovem, havia um outro jovem da igreja que eu frequentava que uma vez ficou muito indignado porque um irmão o abordou porque achava que não era correto ele vir para a igreja. Ele vinha com um pullover assim às costas e depois amarrava-o, dava assim um nó com as mangas do pullover à frente. E porquê que ele fazia isso? Bom, se entretanto o dia arrefecesse, ele usava o pullover, mas como não tinha frio, punha o pullover às costas. Claro. E o irmão foi implicar com ele que não era correto entrar na igreja com o pullover às costas. E o jovem ficou assim muito apalermado, não é? Sem saber o que é que havia de dizer, e depois veio falar comigo. Então, mas o que é que achas que aquele irmão veio dizer isto assim? Vamos agora aqui pegar neste exemplo que eu acabei de referir e, à luz do que Paulo ensina, analisar. Ok, há algum problema em entrar na igreja com o pullover às costas? Para mim, e acho que também para vós, não há. Agora, se isso incomoda a consciência do irmão, então, se eu tenho realmente amor para com os meus irmãos, então eu vou deixar de fazer isso para não incomodar o irmão. Estão a ver qual é o princípio que Paulo está aqui a defender? Portanto, Paulo vai até ao limite de achar, olha, comer a carne dos animais sacrificados aos ídolos num contexto doméstico, isso não tem problema nenhum, porque o ídolo não tem valor nenhum. E perante Deus isso não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum o ídolo. Mas se aquilo que tu fazes vai ferir a consciência de outro, então não faças isso. Ok? Portanto, basicamente este é o ensino de Paulo. Ou seja, Paulo está aqui, ele dá muito valor e muita ênfase à unidade da igreja. Ok? E lá está. Há sensibilidades diferentes hoje entre membros da igreja? Claro que existe. Sim. Claro que existe. Portanto, qual é o princípio a tomar aqui em consideração? Mesmo que eu ache que algo não tem problema nenhum e que eu posso fazer isso, tudo bem. Se eu fizer isso à parte, individualmente, pronto, ninguém me vê, pronto, eu estou em boa consciência, não há problema nenhum. Agora, se eu faço isso à vista de um irmão que é fraco na fé e que acha que isso é muito mau, então é melhor não fazer isso. Pronto, estão a ver. Porque se calhar também caímos no ridículo, e agora pegando no exemplo que tu deste desse teu amigo, de se calhar gostarmos mais da camisola ou do pullover do que do irmão. Pois, exatamente. E estão a ver. É porque às vezes a gente aponta a dizer que o outro é que realmente, olha, coitadinho, não vê mais, não é? É limitado. Mas nós se calhar até também somos, porque estamos a valorizar mais um pullover do que a sensibilidade de um querido irmão. Claro. Portanto, a gente pega no pullover e, irmão, não seja por isso. A gente tira o pullover e traz um casaco, não sei mal. Mas é uma forma de realmente entendermos como o inimigo muitas das vezes pega nestas coisas de detalhes. Não é só na vida do outro, é na nossa vida também. E por isso é que isto causa fricção e causa divisão. E o Senhor aqui está a chamar, através do apóstolo Paulo, a que mais do que um conhecimento que nos possa até trazer, pronto, um à vontade, que não há problema nenhum, esteja acima disso o amor. Porque o amor vai entender que aquele outro irmão ou aquela outra irmã, se faz um comentário ou se dá a entender que aquilo incomoda, ela não está a fazer de propósito, nem é por mal. É realmente qualquer coisa que ela não consegue entender de outra forma. É realmente aquela forma que está a entender. E nós agora compreenderemos as necessidades uns dos outros. E já agora trazendo este assunto mais para outros assuntos mais prementes. Por exemplo, há muitos hoje na igreja que acham que determinadas formas de louvor, de culto, de música devem ser introduzidos na igreja. Se isso é mal visto ou é mal percepcionado por alguns membros da igreja, não deveria ser introduzido, ponto final, parágrafo. Esta é a posição que nós, como cristãos, devemos adotar. Se, ao introduzirmos algo, isso vai criar mal-estar na parte de alguns membros, por respeito para com a consciência desse membro, que podemos até considerar, como Paulo considerou, mais fracos na sua consciência, mas por respeito por esses, nós não devemos fazer isso.
E infelizmente hoje nós estamos, ou muitos estão a atropelar a consciência dos outros porque acham que aquilo deve-se fazer e, portanto, como acham que aquilo deve-se fazer e não tem problema nenhum, então vamos em frente e vamos com esta agenda para a frente e vamos em frente e vamos insistir e vamos contra tudo e contra todos. É preciso é que isto vá para a frente. Isso não é o espírito cristão, queridos. Lamento dizer muito, mas isso não é o espírito cristão. Portanto, pode estar até certo no ponto de que isso pode não ser mal em si mesmo, mas se causa mal-estar, se causa desconforto, se causa divisão na igreja, isso seria suficiente só por si para ser colocado de parte. E, portanto, nós temos que ver as coisas dos dois lados. Não é só aquilo que magoa os irmãos liberais ou os irmãos conservadores, embora eu não goste muito destes termos. Não, nós temos que respeitar a sensibilidade de todos e permitir que cada um possa crescer no seu ritmo, no seu tempo, e que Deus possa esclarecer a mente de uns e de outros. Aliás, Paulo em Filipenses 3, eu gosto muito desse texto, Filipenses 3, e vou ler aqui, não vem na lição, mas eu creio que é mesmo apropriado. Paulo vai dar este conselho. Versículo 15, Filipenses 3,15. Pelo que todos quando já somos perfeitos sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ou seja, se há ainda diferenças de opinião, de sentimento entre uns e outros dentro da igreja, Deus nos esclarecerá, é o que Paulo está a dizer. Mas andemos de acordo com aquilo em que já estamos todos unidos, portanto, nas mesmas crenças. Então, Paulo está a apelar aqui para um crescimento que, por vezes, cria atritos, e cria mesmo, é quase inevitável, eu diria, mas que, se houver o amor de Deus no nosso coração, nós saberemos ultrapassar essas diferenças de opinião, de sentimento. É muito interessante que na lição de segunda-feira vai fazer referência ao capítulo 9, portanto, de 1 de Coríntios, onde aqui o apóstolo Paulo vai falar do seu próprio exemplo, de alguma postura que ele tomou no seu próprio ministério, que demonstrou nada mais, nada menos do que este amor altruísta. Ou seja, ele vai falar de algumas coisas que ele até tinha direito por ser apóstolo, por ser discípulo, por estar no ministério, mas que ele vai abdicar por amor ao outro ou por amor à causa, não é assim como possamos dizer. Então vem aqui referido na lição de segunda-feira, por exemplo, esta questão do comer, ou poderemos ler até do versículo 1 ao 6, aqui do capítulo 9. Sim, sim. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Aqui é feito referência, portanto, a estes três aspectos que na lição de segunda-feira vem referido. Portanto, naturalmente, e era por direito, que tanto Paulo como Barnabé, sendo discípulos e apóstolos do Senhor, pudessem viver, portanto, das ofertas que a própria igreja ia acumulando e podia, portanto, partilhar com eles. Mas ele está a dizer que, exatamente como ele pergunta, será que eu não teria direito a isso? Como que a resposta seria, claro que sim. E depois dizer também, e é muito interessante, levar connosco uma irmã, ou seja, um casal, por exemplo, de missionários, em vez de ir ele sozinho, puder a sua esposa acompanhar, ou uma irmã de igreja para ajudar nesse ministério, também era legítimo. Portanto, ele faz a pergunta contando que a resposta sim, seria perfeitamente normal. Diz. Paulo não está aqui a dizer que faz isso. Exatamente. Ou seja, o raciocínio dele é o seguinte: irmãos, da mesma maneira que eu vos estou a pedir um sacrifício, entre aspas, ou seja, não fazer certas coisas para não magoar a consciência daquele que é fraco, eu próprio faço esses sacrifícios. Claro. Ou seja, aquilo que ele diz no capítulo 9 é dar agora o seu exemplo para dizer, assim como eu vos estou a pedir que façam sacrifícios para manutenção da harmonia entre vós, eu próprio faço esses sacrifícios. Eu tenho direito a isto, isto e isto, mas eu não me uso desses direitos. Estão a ver? Este é o raciocínio de Paulo.
Lá está. E importa que nós entendamos a essência do raciocínio de Paulo, Isso. ok? E é como diz, quando alguém nos pede para fazer uma milha, façamos duas. Isso. Ou seja, não é só aquilo que será por direito, que nós até tínhamos todo o direito de fazer isso ou de receber aquilo, mas por amor e por respeito à necessidade, à compreensão de outrem que é diferente da minha, então eu tenho esta postura. Exatamente para que possamos viver hoje unidos uns aos outros o melhor possível. Exatamente, ou seja, no fundo o que Paulo está a dizer é o seguinte: se eu fizesse isto, ninguém me poderia condenar por isso, porque eu não estaria a fazer nada de errado. Mas eu não faço. Ou seja, eu sacrifico-me, entre aspas, ou seja, eu abdico dessas coisas, mesmo tendo direito a elas, mas eu abdico. Isso. Para quê? Para aqui haver um bom entendimento. Então, Paulo não está a pedir aos outros algo que ele não põe em prática. Exato. Isto é fantástico. Nós próprios, quando nós procuramos exigir algo dos outros, convém nós que façamos uma análise bem profunda a nós próprios para ver se nós também somos exigentes, ou eu até diria mais exigentes connosco próprios do que com os outros. Porque muitas vezes a nossa tendência do ego é, com os outros somos exigentes, connosco próprios somos complacentes. Deve ser exatamente o contrário, com os outros sermos complacentes e connosco próprios sermos exigentes. Assim é que deve ser. Quando na palavra de Deus vem que o Senhor Jesus ensinava com autoridade, essa autoridade não era um murro em cima da mesa ou uma antipatia ou uma palavra mais violenta de desrespeito. Não era essa a autoridade. A autoridade que era atribuída ao Senhor Jesus é que ele era coerente entre aquilo que falava e aquilo que fazia. E, portanto, a verdadeira liderança, tínhamos nós o papel de liderança que tivermos na nossa igreja, na família, no trabalho, onde seja, o verdadeiro líder é aquele que, sobretudo, age ou ensina pelo exemplo. Portanto, a sua verdadeira pregação, o seu verdadeiro ensinamento vem pelo exemplo. E daqui o apóstolo Não quer Paulo... dizer que o ensino oral não seja importante, claro certeza, que é. Mas ele deve ser apoiado, confirmado pela vida. Exatamente. E aqui o apóstolo Paulo dá a entender realmente este altruísmo que ele tinha para com os outros, mesmo abdicando de coisas que ele tinha direito e que ninguém poderia dizer que era errado, mas que ele abdicava por amor aos outros. E há aqui uma coisa que eu creio que está na mente de alguns queridos irmãos, que é o seguinte, e que vou aqui, enfim, com tato e delicadeza tentar chamar a atenção para este ponto. Creio que há ainda alguns irmãos que acham que os líderes têm não apenas a legitimidade ou a autoridade, mas o dever de mandar os outros fazer isto ou mandar os outros não fazer aquilo. Queridos, um verdadeiro líder não pode fazer isso. E sabem porquê? Porque um líder cristão, esteja ele em que posição estiver, seja pastor, ancião ou administrador, se ele verdadeiramente tem o Espírito de Cristo, ele não vai impor o que quer que seja a quem quer que seja. Porquê? Porque o próprio Deus, de quem ele é servo, não faz isso. Então, se Deus, que é Deus, que tem toda a autoridade nos céus e da terra, não obriga ninguém a segui-lo, não obriga ninguém a fazer a sua vontade, quem sou eu como servo de Deus para fazer isso com alguém? Então, mas há alguns que acham que o líder é aquele que tem a legitimidade e a autoridade para mandar nos outros. Não, essa não é a verdadeira liderança, queridos. Lamento muito dizer, mas essa não é a verdadeira liderança. O verdadeiro líder ensina pela sua, daquilo que sabe, do conhecimento que adquiriu, mas ensina também, como acabámos de ver, pelo seu exemplo. Tendo a expectativa ou a esperança de que isso induza os seus liderados a verem o seu exemplo e a tomarem a decisão por eles próprios de fazerem também essas escolhas que o líder já fez. Aí sim. Agora, o líder poder chegar ao pé e dizer, olha, tu tens de fazer... Deve chamar a atenção? Com certeza. Deve ensinar aquilo que é de acordo com a palavra de Deus? Com certeza. Mas nós não podemos impor nada. E, portanto, o que é que acontece? Muitas vezes até se dá o caso, e isso já aconteceu comigo, de, por exemplo, haver um membro da igreja que tem um certo comportamento que não é, digamos, muito bem visto ou aceite por outros membros da igreja, e ir falar com essa pessoa, mas essa pessoa não aceita o conselho, não aceita a repreensão e quer continuar a fazer à sua maneira. O que é que nós vamos fazer? Vamos expulsar essa pessoa da igreja?
Atenção, não estamos aqui a falar de coisas que sejam pecados explícitos, não é? Não, são atitudes, são modos de estar, modos de... até pode ser da sua forma de se vestir, mas que não é, digamos, completamente escandalosa. Amigos, nós temos que usar aqui, como Paulo dá a entender aqui aos Coríntios, de uma certa magnanimidade no sentido de não dizer que aquilo que é incorreto é correto, mas ao mesmo tempo tendo amor para com aquela pessoa que ainda não alcançou a maturidade espiritual para entender que aquilo que está a fazer não é o mais correto. Não sei se... é um equilíbrio muito difícil, eu sei. É só pela graça e o Espírito de Deus em nós. Na lição de terça-feira, o autor vai buscar-nos ou recordar-nos o passado, aprendendo com o passado no sentido de no capítulo 10 vir referir de 1 de Coríntios a história do povo de Israel, não é? E aqui, portanto, a história do povo de Deus no deserto, a referência à nuvem e ao mar traz à mente a liderança, a presença e a proteção de Deus, portanto, que estava ali junto do povo e o acompanhava, e por sua vez o alimento e a bebida representavam a provisão de Deus, ou seja, Deus sempre esteve com o seu povo e Deus sempre estará com o seu povo. Muitas das vezes nós é que não reagimos bem e falhamos para com a nossa obediência àquilo que o Senhor propõe para a nossa vida. E reparem, num certo sentido, diz o autor, os cristãos hoje estão a viver a mesma experiência vivida por Israel. E porquê? Porque Deus convida a uma determinada orientação, o Senhor faz e realmente propõe uma determinada caminhada, e nós, infelizmente, perdemos nos nossos ídolos. E nós tivemos a história, com certeza mais do que óbvia, não é, deste povo que, em determinada altura, esquecendo Deus, pediram a Arão para construir um ídolo para si, não é? Portanto, para eles adorarem e para eles servirem. E é muito interessante que o autor aqui diz, é fácil realmente apontar o dedo ao antigo Israel e dizer que ele cometeu graves pecados. Pois. É fácil. Mas depois ele diz, no entanto, Paulo argumenta que os cristãos são suscetíveis de praticar pecados semelhantes, portanto, na altura de Paulo e agora hoje, apesar do seu imenso privilégio de conhecerem a história de Cristo. E lá está, sempre que Jesus não é aquele que ocupa o primeiro lugar no nosso coração, nós somos facilmente atraídos para a adoração a qualquer outra coisa e a qualquer outro momento na nossa vida que não seja o Senhor. E por isso é que vem este versículo de 1 de Coríntios 10, 12, quando o apóstolo diz, aquele pois que cuida estar de pé, olhe que não caia. Portanto, esta humildade de andar sempre junto do Senhor e perceber aquela oração que Davi faz, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum Salmo caminho mau. 139. Não é? Ou seja, ele, a nível da sua mente, parecia que não faltava nada, que estava ali em sintonia com o Senhor. Mas como ele sabia o que é a natureza carnal, não é? Enganosa e demasiadamente corrupto o nosso coração, então Davi dizia, Senhor, então sonda-me, vê se há aqui qualquer coisa que ainda tens que aperfeiçoar, que ainda tens que melhorar. E esta atitude realmente de aprendermos com as histórias do passado, as histórias bíblicas, e por isso é que temos este livro maravilhoso connosco, no sentido de realmente nós andarmos em novidade de vida todos os dias da nossa vida com um Senhor e experimentando realmente a sua graça na nossa vida. A razão de Paulo para ter chamado a atenção para estes exemplos da história do povo de Israel era nada mais, nada menos do que para induzir os cristãos, em Corinto e não só, a não repetirem os pecados do povo de Deus do passado, não é? Isso. E fiquem com esta ideia, queridos. Antes de apontarmos o dedo ao povo de Deus do passado, saibamos que todos os erros, todos, sem exceção de algum erro, todos os erros que o povo de Deus, individualmente ou coletivamente, cometeu no passado, todos esses pecados nós somos suscetíveis de os cometer. Claro, uns têm mais tendência para um pecado, outros têm mais tendência para outro, mas analisando o povo na sua globalidade, todos nós, hoje em dia, somos suscetíveis de cometer os mesmos pecados que o povo de Deus no passado cometeu. Portanto, não nos consideremos superiores, porque não somos. Nós até temos maior responsabilidade porque temos mais conhecimento, mas também temos uma outra
entre aspas, vantagem, ou melhor, desvantagem, que é a nossa natureza está mais corrompida hoje, eu diria, do que no passado, porque a degradação tem vindo a acumular-se ao longo dos séculos e milénios de história, não é? Mas para compensar essa degradação que nós hoje temos, também temos mais conhecimento. Nós temos não só a experiência do antigo povo de Israel, como também temos a experiência da Igreja primitiva, da Igreja da Idade Média, da Igreja da Reforma. Tanta coisa que está à nossa disposição. Portanto, nós somos uma geração muitíssimo abençoada porque podemos olhar para trás e ter muitos exemplos ao longo da história. Mas nunca nos consideremos que nós somos superiores, porque não somos. Nós somos de carne e osso, como se costuma dizer, nós temos uma natureza pecaminosa muito importante. Já enfatizámos este aspecto na semana passada e voltamos a enfatizar. Nunca nos esqueçamos, nós temos uma natureza pecaminosa e tê-la-emos até à segunda vinda de Cristo. Mas o facto de termos a natureza pecaminosa não é e nunca será desculpa para o pecado. Porque Deus nos providencia o poder e a sua graça para vencermos toda e qualquer tendência para a qual a nossa natureza nos possa levar. Então, nós estamos sujeitos a qualquer... Então, o que é que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer é olhar para estes exemplos do passado, como Paulo chamou a atenção, e dizer, olha, será que eu não posso correr o risco de também cair neste pecado da imoralidade sexual ou da idolatria? E curiosamente, há aqui um texto que me chama muito a atenção no capítulo 10, que diz assim, Milu, lê, eu gosto aí nessa versão, o versículo 7 do capítulo 10. Então diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Comer e beber e divertir-se é uma forma de idolatria, é o que Paulo diz. Quando o povo lá no passado fez o bezerro de ouro, o que é que eles fizeram depois? Uma grande festa, com comida, com bebida, com folguedos, com danças e diversões, etc. A diversão hoje, e a diversão hoje é um pecado tremendo, portanto, está infundida em toda a sociedade, não é? A diversão é uma forma de idolatria. Então, que tipos de diversões é que nós seguimos? O mundo agora, nestas últimas semanas, viveu este campeonato do mundo de futebol. Será que isso não é uma idolatria para alguns? De acompanhar os jogos, de ver os jogos, e pior do que isso, porque uma coisa é ver um jogo, outra coisa é torcer ou apoiar determinada equipa, ou fazer menção de determinado jogador como sendo o melhor jogador do mundo. Irmãos, isso não é para nós, por favor. Fica tão mal. Vejo às vezes comentários de irmãos nas redes sociais a elogiar determinada equipa, ou determinada seleção, ou determinado jogador. Por favor, isso é completamente ridículo. Estamos a fazer dessas pessoas ídolos. Isso não faz sentido nenhum. Portanto, nós podemos, pensando que estamos bem, nós podemos estar a cair numa forma de idolatria. E, portanto, estarmos apegados a determinadas coisas que são do mundo da diversão, amigos, esqueçamos isso porque isso não faz sentido absolutamente nenhum. Claro, nós sabemos do que se passa à nossa volta. Tudo bem, mas aquilo que se passa à nossa volta deve nos passar completamente ao lado e não estarmos preocupados com isso e, sobretudo, não vibrarmos com o espírito do mundo, porque isso não nos leva a lado nenhum, pelo contrário. Quer dizer, pode levar ao caminho da destruição. Nestes minutinhos que nos faltam, vamos para a lição de quinta-feira, porque é importante também que, no fundo, é nós compreendermos e sabermos então como é que podemos vencer a idolatria, não é? Portanto, não é só identificar o problema, mas é resolvê-lo. Bem, tivemos a falar muito tempo sobre o problema, agora vamos dar a solução para esse mesmo problema. Isso. É muito interessante que aqui o autor vai falar e recordar aquela história do jovem rico. Nós não vamos ler apenas para poupar algum tempo, mas todos nós conhecemos. Sim. Um jovem que se aborda Jesus, não é? E pergunta-lhe, diz-me, Senhor, o que é que eu hei de fazer, não é? Para herdar a vida eterna. Aparentemente ele estava interessado na vida eterna, não é? E estava interessado e aparentemente estava a cumprir tudo desde a sua meninice. Pois. Portanto que ele diz, Senhor, mas isso eu já faço há muito tempo, não é? Favas contadas. Isso não tenho problema nenhum, falta-me alguma coisa. E o Senhor Jesus disse, só uma coisa te falta. E reparem, queridos, uma coisa, e nós dizemos, Senhor, também
é zelo demais, não é? Isso. Portanto, porque é que vai ser tão miudinho, assim, tanta preciosidade numa coisa? Se é só uma coisa, olha, ainda bem, nós temos tantas, ele só tinha uma. Pois é, mas essa única que ele tinha era a única que impedia o verdadeiro relacionamento com o Senhor. Ele acabava por não ter relacionamento com o Senhor, como ele achava que tinha, porque, diz a palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus diz, vai e vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, diz que o jovem se retirou triste porque ele era dono de muitas propriedades. Agora reparem, queridos, o problema não é ter-se muitas propriedades. Há muitos amados que são muito abençoados na questão financeira e Deus lhes outorga e lhes dá essa bênção porque realmente eles são condutos e são instrumentos nas mãos de Deus para serem bênção na vida dos outros. E, portanto, são esses instrumentos. Agora, o problema deste jovem não era ele ter essas coisas todas. O problema é que o seu coração estava nessas coisas todas. A idolatria. Portanto, vivia e diz que ele se retirou triste, não é? Jesus não foi a correr atrás dele para dizer, olha, volta, anda. O Senhor respeitou a sua decisão. É verdade que nós não sabemos o fim da história deste jovem, não é? Porque mais lá para a frente, quem sabe, não possa ter considerado a sua vida, não sei. Mas o que é interessante é vermos que este jovem rico acaba por demonstrar o que é uma idolatria, que não seja a adoração de uma imagem, mas é toda e qualquer coisa que, neste caso da vida deste jovem, era realmente todas as suas propriedades, que ele não estava pronto para abrir mão, para entregar a Deus. Então ele agarrava-se àquilo, aquilo era qualquer coisa de importante na sua vida, e lá está, o problema é que estava a substituir o próprio Deus na sua vida. Sabes, Milo, tudo o que disseste está correto, eu vou só, digamos, enfatizar um ponto que eu creio que é muito importante. Este jovem, tu já o disseste, mas eu vou referir novamente. Este jovem alegou diante de Jesus que guardava os mandamentos todos. Reparem aqui em Marcos 10, portanto, usando o relato de Marcos, também está em Mateus, mas usando aqui o relato de Marcos, ele diz assim, quando Jesus disse, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honrar teu pai e a tua mãe, versículo 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ou seja, ele apresentou-se diante de Jesus como sendo um perfeito observador da lei de Deus. É interessante, Jesus não vai dizer, não, tu estás a mentir, jovem, tu estás a enganar a ti próprio. Não, Jesus não vai fazer isso. Sabem, Jesus é delicado, ele procura convencer-nos do pecado, mas de uma forma amorosa. Sem humilhar, sem condenar. Sim. Por que razão é que acham que Deus, quando abordou os nossos primeiros pais, diz, por acaso comeste da árvore que eu tinha dito para não comeres? Reparem, Jesus podia ter dito, Adão, tu comeste da árvore, eu não te disse para não comeres, estás condenado e agora vais sofrer a morte. Foi esse o tom? Foi essa a abordagem que Jesus fez com Adão? Não, foi uma abordagem amorosa. E a pergunta era para levar Adão a refletir, para cair em si e reconhecer que tinha feito errado. E reparem que aqui Jesus não condenou o jovem rico, apenas lhe vai fazer um bocadinho de teste. E o teste é esse, diz assim, portanto, Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai vende tudo quanto tens e dá aos pobres e traz um tesouro no céu e vem e segue-me. Então reparem, o que é que este teste que Jesus propôs a este jovem, o que é que este teste vai revelar? Que afinal de contas, logo dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento ele falhava logo redondamente. Porque o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. E qual era o outro Deus que este jovem tinha? Precisamente as riquezas. E o jovem amava mais as suas riquezas do que ele amava a Deus. Falhava logo aí redondamente. E Jesus, resumindo os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, forças e entendimento. Então, era algo de só menos importância? Claro que não, era algo muito importante. Então, este jovem falhou. E quando Jesus põe esta prova diante dele, o jovem falhou completamente. Amigos, que provas Deus está a permitir trazer à sua vida, trazer à minha vida, trazer à vida de cada um de nós?
como é que nos temos comportado perante essas provas? Será que temos nos submetido? Será que nos temos humilhado diante do Senhor? Ou temos querido sair por cima? Como que dando a entender que nós somos bons, Deus não tem qualquer razão nem motivo para me estar a testar, porque eu sou bom, eu tenho cumprido isto. Faz lembrar o irmão do filho pródigo. Amigos, esta atitude não é aceita pelo Senhor. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, nunca estarmos satisfeitos com a condição em que estamos, procurando sempre crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor, porque sem a sua graça nós não somos nada. Nós somos pecadores, nós temos uma tendência para o mal, essa é a nossa tendência natural, natural. A nossa tendência não é para fazer o bem. Não pensa, eu sei de pessoas que têm uma tendência sempre para fazer o mal. Eu não, eu só tenho a tendência para fazer o bem. Desiluda-se. Porque você está completamente iludido se pensa dessa maneira. A nossa tendência é para fazer o mal e nós precisamos desesperadamente da ajuda divina para vencer a idolatria, para vencer a imoralidade sexual, para vencer qualquer pecado que seja. Que Deus nos ajude nesse sentido. Já agora, só arrematando, terminar com o título que começamos a lição desta semana, tudo para a glória de Deus. E no versículo de 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso. Qualquer outra coisa, portanto, tudo para a glória de Deus. Olha, quer vos vistais, façais negócios, vos caseis, tenhais ou não filhos, tenhais esta ou outra profissão, aquilo que faleis, aquilo que pensais, tudo para a glória de Deus. E por isso é que, e termino com a citação, uma das citações que vem na lição de sexta-feira, a última, que diz assim: se perceberem que, ao fazer certas coisas que lhes parecem perfeitamente corretas, vão atrapalhar o avanço da obra de Deus, evitem praticar tais coisas. Nada façam que possa vir a fechar as mentes à recepção da verdade. Todas as coisas podem ser lícitas, mas nem todas convêm. E eu acho que isto é algo de... Isto é o pensamento que fecha com a chave de ouro. Fecha com a chave e requer muita sabedoria divina. E é esta sabedoria divina que peço a Deus para vós, para nós também, para que verdadeiramente nós sejamos esses instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outros. Amém. E não impedir outros no caminho da verdade. Amém. Vamos orar. Marido. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, ó Senhor, perante estas coisas que a Tua Palavra nos revela, Senhor, sentimos-nos tão pequeninos, Senhor, porque reconhecemos que nós precisamos continuamente de Ti. Sem Ti nada somos. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer de bem. Ó Senhor, que Tu tenhas compaixão de cada um de nós, Senhor, e que nos ajudes verdadeiramente, Senhor, a poder não confiar no nosso conhecimento que já temos e que recebemos pela Tua graça, porque nenhum de nós tinha esse conhecimento à partida. Mas, ó Senhor, que possamos reconhecer que, por muito conhecimento nós possamos ter, temos sempre ainda mais algo para aprender. Temos, talvez, que aperfeiçoar a nossa maneira de utilizar esse conhecimento sem que isso seja uma arma contra alguém, mas pelo contrário, seja uma forma de poder ajudar essas pessoas que ainda possam não ter esse conhecimento. Amém. Sejam de fora da igreja, sejam da nossa família espiritual. Senhor, dá-nos tato, dá-nos delicadeza, dá-nos amor, dá-nos um verdadeiro sentimento altruísta para fazermos as coisas por amor por Ti em primeiro lugar e por amor pelos outros, e a pormos o nosso eu em último lugar. E muitas vezes a nossa tendência é precisamente o contrário, queremos colocar o eu em primeiro lugar. Senhor, aniquila o nosso eu, e que o nosso eu possa realmente, como João Batista dizia, convém que ele cresça e que eu diminua. Que nós possamos continuar a diminuir, Senhor, e que o nosso eu seja completamente apagado em Ti. Fica connosco, Senhor, guarda-nos e protege-nos. Ajuda-nos, Senhor, neste crescimento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a sabermos conviver uns com os outros, para assim aprendermos a viver em comunidade, já que no céu iremos viver todos em comunidade. E se não aprendemos a viver em comunidade aqui, como é que estaremos habilitados a ir viver para o céu? Não estaremos, certamente. Então, Senhor, que Tu nos ajudes, orientes, limes o nosso caráter, as arestas que ainda necessitam ser limadas, é o que humildemente pedimos, Senhor, e pela fé Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, despedimos por hoje, marcamos encontro para a próxima semana. Coragem no Senhor, que Deus vos ajude.
Não desanimem, quaisquer que sejam os problemas que tenham que enfrentar, os defeitos de caráter que ainda possam ter, não importa, estamos todos no mesmo barco, todos nós necessitamos do nosso Salvador. Coragem, animemos uns aos outros e prossigamos nesta caminhada rumo à eternidade. Que Deus vos abençoe grandemente. Um abraço forte para todos vós e que Deus nos abençoe e até para a semana, se Deus quiser.